Tem uma frase que eu gosto muito que é: você não precisa de muito dinheiro para beber bons vinhos. Você precisa é de conhecimento. Você não precisa de muito dinheiro para beber bons vinhos. Você precisa de conhecimento. Olha, tem gente que acredita que os melhores vinhos são os mais caros ou que precisa de fortunas para beber bons vinhos. Gente, não é sobre muito dinheiro, é sobre conhecimento. E é sobre conhecimento que a gente vai falar aqui. Bem-vindo ao fascinante mundo dos vinhos. Para quem está começando, tem muita gente que acredita ainda hoje que o melhor vinho é mais caro. Acho que hoje é sim possível tomar bons vinhos e vinhos de relação custo-benefício muito interessante, sem precisar ter fortunas. Não precisa de muito dinheiro para se tomar bons vinhos. O que nós devemos aproveitar, inclusive, a pluralidade que existe no Brasil, né? Seja nas lojas, nos supermercados, você tem uma ampla variedade de produtos, né? Então podem escolher de diversos preços, de diversas regiões. É possível escolher bons vinhos, pagando bem. O Brasil hoje está muito mais preparado do que já esteve, com grandes oportunidades, né? Dá para acompanhar aí promoções, saldo, dicas de vinho principalmente. O grande negócio de você conhecer o vinho é você comprar um vinho de acordo com o teu paladar e de acordo com o teu bolso, né? E é possível você tomar um vinho que você gosta bastante com o dinheiro que você tem. Bom, e por que o vinho é tão fascinante? O vinho tem algumas características únicas, né? Essa bebida é uma bebida realmente diferente. A gente está falando, claro, de uma bebida alcoólica que você poderia até colocar numa categoria junto com outras, mas o vinho tem algumas características que são realmente muito diferentes. Uma delas, uma muito importante inclusive, é essa união que ela traz para as pessoas. Quantas vezes você já viu as pessoas, você vê em cenas de filmes, e você deve ver, inclusive na sua casa, aí com amigos, sempre o vinho está inserido em momentos de família, momentos especiais. Tem aquela, eu digo, né, eu sempre penso, eu tenho alguns vinhos especiais aqui para eu abrir, por exemplo, no meu aniversário de casamento. Eu tenho um vinho que eu guardo para o meu filho quando ele fizer 18 anos. Ou seja, os vinhos estão sempre associados a momentos legais, a momentos interessantes, a momentos que a gente tem alegria. É claro que você pode e acho até que deve tomar um vinho quando você está triste, se você está chateado, chegou em casa, puxa, está cansado, uma taça de vinho, uma taça de espumante, às vezes até anima a gente, né? Dizem até que quando você vai tomar um espumante, se você o primeiro gole, parece que essas bolinhas, elas têm uma ação no nosso corpo que dá até realmente um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de ânimo pra gente, né? Se é verdade isso eu não sei. Eu sempre fico muito animado com uma taça de espumante, com taça de vinho também. E uma outra característica muito interessante e muito única, né? Muito individual, muito do vinho mesmo,
é que o vinho, ele é vivo, né? Você vê, se você abre uma garrafa hoje, você pega uma garrafa que você tem aí, você abre essa garrafa, uma uva X, de uma região X, não importa. Hoje ele vai estar de um jeito. Se você guardasse essa garrafa e fosse tomar daqui a um ano, a mesma garrafa que ficou fechada, ela estaria diferente. Essa é a grande beleza. O vinho vai mudando com o tempo. Tem a união das uvas, o enólogo. O enólogo é um mágico, o enólogo é quem faz o vinho, né? Ele junta as uvas, ele então decide se vai colocar uma uva só, 2 uvas, 3 uvas, se vai colocar uva tinta com uva branca, se vai passar por barrica ou se não vai passar. Tudo isso influencia no vinho. Se você, a safra, o ano da colheita, tem ano que choveu mais, tem ano que choveu menos, tem ano que é mais quente, mais frio, tudo isso faz diferença na produção do vinho e na hora da nossa degustação. Então, essa é uma característica muito interessante que, como eu disse, que é muito particular do vinho, né? Isso é o vinho que tem, algumas outras bebidas não tem, cada uma tem assim, a sua beleza, o seu estilo, mas o vinho tem essa magia, essa questão viva que é muito legal, que é muito interessante. O vinho tem um papel, obviamente, na sua indústria, né? Ele alimenta famílias, ele é fruto da produção e da herança e do legado de toda a tradição vitivinícola, mas ao mesmo tempo que uma vez que você abre uma garrafa, ele cria outros momentos, cria outra história e tem um papel também muito importante nas ocasiões de consumo. E uma outra coisa muito interessante é, inclusive, essa diversidade, né? A gente tem milhares de rótulos diferentes para você escolher. E aí, você tem aí vinho feito com uma uva, por exemplo, Cabernet Sauvignon. Você tem Cabernet Sauvignon do Chile, da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos, da França, de todos os lugares. Aí você tem dentro da mesma vinícola Cabernet Sauvignon feito com barrica, sem barrica, Cabernet Sauvignon de uma safra, de outra safra. Isso a gente está falando só de uma uva. Você imagina as mais de 5.000 uvas diferentes, quantas combinações não podem ser feitas e quantos tipos de vinho não podem ser feitos. Isso assim, eu diria que é infinito. E deve ser infinito. Porque, você imagina, isso está na cabeça do enólogo, ele vai lá e vai preparar, e no ano seguinte ele pode dizer, vou fazer um outro vinho, vou juntar Cabernet Sauvignon com Merlot, e vai dar um outro vinho. Você tinha lá o Cabernet separado, o Merlot separado, ele junta os dois e faz um outro vinho, a gente já tem mais um vinho para provar. Isso é muito legal. E você tem também outra característica muito legal é a da harmonização. A gente sempre diz uma coisa, né, que às vezes a gente está bebendo um vinho e fala assim, puxa, esse vinho é muito gastronômico. É uma forma da gente dar um adjetivo para o vinho, mas o fato é que todos os vinhos são gastronômicos. É muito difícil você, claro, isso pode acontecer de você tomar um vinho, só tomar o vinho e não ter nenhuma comida, nada para acompanhar. Mas a maioria das vezes você junta o vinho com a comida. E quando você junta o vinho com a comida e fica melhor ainda, essa harmonização é o que a gente chama de harmonização bem feita, ou às vezes até perfeita, né? Aí é melhor ainda, porque você melhorou o vinho, melhorou a comida, você deixa os dois melhores ainda. Mas é claro, de novo, se o vinho já era infinito, imagina com as imensas coisas, esse tanto de possibilidade que tem de comida. Aí fica mais infinito ainda, se é que dá pra gente dizer isso, né? E aí é que entra a grande questão, como é que a gente vai entender os vinhos? Eu hoje estou aqui, hoje, não sei, se eu for fazer uma comida X, eu penso num tipo de vinho. Se eu fosse fazer uma outra comida, eu pensaria num outro tipo de vinho. Se eu vou fazer um happy hour com amigos, eu penso num outro tipo de vinho. Se eu quero comer alguma coisa legal, eu penso, puxa, eu vou fazer esse prato, então eu vou escolher um outro vinho. Ou seja, eu sei, como eu disse, as possibilidades são infinitas, então quanto mais a gente entender sobre os vinhos, melhor a gente vai fazer as nossas combinações. Você percebe que você pode harmonizar com qualquer prato, porque você não vai comer todo dia um prato e fazer daquilo um evento. Então, assim como tem os momentos especiais que você vai querer abrir um vinho mais especial, você, como eu que gosto de tomar uma tacinha todo dia na hora do almoço, que agora estou aposentado, né? Tomo a minha tacinha na hora do almoço, o dia que eu não tenho que sair, não tenho que fazer nada, tomo minha tacinha na hora do almoço, tomo minha tacinha na hora da janta.
com o prato que tiver, falou, opa, hoje tem o quê? Hoje tem um bifinho com batata frita, pega um determinado vinho. Um dia que tem um peixinho, pega outro. Se você escolher o vinho que você mais gosta com a comida que você mais gosta, não é garantia de que vai ficar a melhor harmonização possível. Pode ser que você beba legal esse vinho, você coma bem essa comida, mas a junção dos dois pode ser que não dê tão certo. Então, quanto mais a gente entende dos vinhos, é melhor para que a gente possa extrair o máximo deles. As pessoas às vezes me perguntam, puxa, será que vale a pena eu comprar essa garrafa um pouco mais cara? Eu posso comprar, mas eu ainda estou em dúvida. Olha, se você conseguir entender o que tem dentro daquela garrafa, vai valer a pena. E de novo, se você tiver conhecimento, se você conseguir entender, se você conseguir explorar o que os vinhos têm para te apresentam de aromas, de sabores, as combinações, a gente já falou sobre isso, você não precisa, não necessariamente precisa ser aquela garrafa mais cara. As garrafas de vinhos mais baratas, mais econômicas, também vão trazer prazer pra gente, se a gente souber extrair do vinho, se a gente conseguir colocar aí o vinho no nariz aqui, né, colocar a taça no nariz, sentir o que ele tem ali, o que ele traz pra gente de aroma, quando você beber, entender os sabores dele, puxa, esse aroma, esse sabor, dá pra fazer uma combinação legal com essa comida, e aí tudo vai ficar vai ficar tudo muito mais saboroso, na verdade, né? Então essa, para mim, é a grande magia dos vinhos. Essa diversidade que ele tem, esse poder de agregar as pessoas, né? A gente tá sempre unido em torno do vinho, você vê, em geral, tá sempre todo unido e animado e alegre e tal. E essa possibilidade infinita de combinações, de uvas, de harmonizações, que quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai se aprofundando, mais gostoso vai ficando, com certeza. O papel do vinho na vida das pessoas, da sociedade, como sendo uma bebida que melhora momentos, né? É difícil você ter um momento que sem vinho ele é melhor do que com vinho. O vinho normalmente aproxima pessoas, é uma bebida que obviamente pode ser tomada num momento mais contemplativo, lendo um livro, refletindo, mas é uma bebida essencialmente social a ser compartilhada. Você desarrolha uma garrafa e tem vontade de servir entre outras pessoas, em ter uma conversa em torno do vinho. A gente aqui também na Evino brinca que existem muitas histórias dentro da garrafa e fora da garrafa, né? Dentro da garrafa é tudo aquilo que envolveu a vitivinificação daquele produto, né? A história do produtor, do terroir, das uvas, de como ele passou pela cantina até ele ser engarrafado. E depois, uma vez que você abre a garrafa e começa a tomar, você tem sempre, né, um contexto, sempre um ambiente, sempre pessoas, então você vai criar outras histórias dependendo de como você consome aquele vinho. E eu brinco que muitas vezes os melhores vinhos que a gente toma não são necessariamente os melhores líquidos que estão dentro da garrafa, mas sim os vinhos, bons vinhos que regam momentos especiais ou com pessoas especiais. Então, no fundo, acho que esse é assim que eu vejo. O vinho, ele é um agregador, né? Quando tu descobre o teu grupo ali de vinhos para te poder te juntar, conversar, se torna uma irmandade ali. Tu fica numa parte de um traz um vinho, outro traz outro vinho, vamos provar esse, e tu acaba construindo novos amigos. Isso é a melhor parte do vinho, né? Quando tu encontra pessoas que também querem provar coisas novas, existe uma troca. O vinho, ele te proporciona a troca, porque são infinitos rótulos e desde os infinitos rótulos vão nascer mais outros infinitos rótulos. Nós estamos fazendo vários lançamentos, quase que mensais, então sempre vai ter alguma coisa nova no mercado que pode ser usada como uma desculpa dessa reunião dos amigos, né? O vinho tem essa função, né, esse papel desde que a humanidade aí, o vinho tem aí 4, 5 mil anos, até mais às vezes. E o vinho não é... Normalmente você toma na refeição e sempre toma na refeição. Normalmente o ser humano nunca está sozinho, ele gosta de comer junto com os outros, ele gosta de tomar alguma coisa junto com a refeição com os outros. E é sempre o vinho está totalmente na minha vida. A proximidade entre as pessoas, a proximidade entre as famílias, a proximidade entre os amigos, poder ali bebericar um vinho, bater no papo. Penso que o vinho foi
de fato uma escolha muito certa na minha vida, tanto como profissão quanto pessoal mesmo, por descontração. Quem não gosta de se descontrair com os amigos, tomando um vinho, conversando um pouco sobre ele, conversando um pouco sobre jantar. Penso que o vinho é um produto muito sadio para todos, sabe? Todos deveriam ter mais vinho por perto. O vinho transformou completamente, porque antes eu não fazia reuniões em casa. Eu era muito de sair com amigos, para restaurante, para essas coisas. E depois disso, não, eu já recebo mais em casa. E o meu filho mais novo também gosta bastante de vinho. A gente confraterniza, senta, faz um almoço mais animado e tem sempre o vinho sempre. Eu acho que o vinho ele tem essa capacidade de unir as pessoas, né? A gente se diverte muito. Não existe ex-tomador de vinho, né? As pessoas só deixam de tomar vinho por alguma questão normalmente de saúde ou algo correlato, mas quem se insere nesse universo e aprende a degustar bons vinhos costuma só aumentar a sua sede, né? Por vinhos, por conhecimento, por degustar coisas novas, por experimentar. E o que a gente percebe é que recentemente o vinho de fato ganhou novos espaços, né? A pandemia ela acabou atuando a favor da nossa indústria e fazendo com que as pessoas de fato conseguissem redescobrir o vinho nessas ocasiões mais, vamos dizer, banais, mas não no sentido depreciativo da palavra, mas em ocasiões despretensiosas, né? O vinho dentro de casa ele foi redescoberto. Então, no momento que as pessoas se viam privadas de várias atividades e estavam enclausuradas, viram que o vinho poderia ganhar mais participação e mais frequência de consumo. Então, abrir uma garrafa à mesa com a família num almoço normal, corriqueiro, de dia a dia, abrir uma garrafa no final do expediente, fazendo happy hour com os amigos, às vezes até tomando uma taça numa reunião de trabalho de home office, abrir uma garrafa para uma maratona Netflix. E é isso que fascina no mundo do vinho, não é? Mas olha, tem muita gente que ainda acredita que precisa ser um especialista para poder degustar vinhos. Mas olha, isso não é verdade. Bom, quando eu comecei, 12 anos atrás, foi um negócio assim interessante, porque eu sempre gostei de vinho, né? Bebia vinho. A minha família não tem assim uma tradição de beber vinhos. Tenho familiares que vieram da Itália, né, e tal, mas não é aquela coisa assim que você fala, puxa, a gente tinha adega em casa, sabe? Coisas, o meu pai comprava vinhos. Não, a gente bebia, meu pai bebia vinho assim, ele gosta, hoje ele bebe bem mais, mas ele gosta de vinhos assim, e eu comecei a gostar, comecei a beber e como bebia outras bebidas, e o vinho, puta, me chamou a atenção, achei super legal, achei interessante, mas também, assim, não entendia muito, então eu tomava um vinho uma vez ou outra e tal. Só que eu sou publicitário, né, eu trabalhei em agências, por vários anos. Trabalhei em agência pequena, em agência média, trabalhei em agência gigante, trabalhei em multinacional, né? E numa das agências que eu trabalhei, eu estava lá atendendo, eu trabalhava no atendimento. E se você não conhece, né, para quem não conhece uma agência de publicidade, o atendimento é aquele que faz o contato com o cliente. Então eu sempre trabalhei no atendimento. E um dia o meu chefe lá, que era o nosso diretor, veio para mim e disse, olha, você a partir de amanhã, a partir de sei lá que dia, dessa semana e tal, você vai passar a atender a conta da Salton, da família Salton, né, da vinícola Salton. O Daniel, a vida dele era de publicitário, para quem não sabe, e ele era um PP, e ele era atendimento. O nosso diretor comercial da época começou a trabalhar com eles
começaram a montar, e aí passou para o nosso cafofinho, para o nosso setorzinho, porque eu ficava num dente que sobrou ali no escritório quando foi reformado, que dava só para a sala do presidente, então era tudo de vidro a sala do Ângelo, né? Então qualquer coisa a gente só se falava por mímica, né? E aí nisso começaram a colocar ele para falar comigo, porque aí começaram as campanhas para conhaque presidente, porque o conhaque era todo concentrado em São Paulo, campanha para isso, para aquilo, então tinha que fazer todos esses desenvolvimentos de material. E era eu e o Daniel que fazia, porque então eu tinha que ir organizando com ele, os diretores passavam o briefing e nós é que íamos tocando os materiais, né? Tá bom, legal. Eu gosto de vinho, né? E para você trabalhar no atendimento, você precisa entender um pouco do negócio. Não dá para você entrar na empresa, né, sem entender alguma coisa. Então fui eu lá com a minha pastinha, meu caderninho debaixo do braço para minha primeira reunião na Salton. E eu me lembro, tava lá a Daniela Salton, com toda a equipe lá, tinha um monte de gente sentado numa mesa, a Daniela era do marketing lá na época, e tava um monte de gente sentada na mesa, eu cheguei, sentei, me apresentei, então vamos lá, vamos começar, vamos pro briefing. E eles começaram a falar de vinho, Merlot, e não sei o que, de repente chegou uma uva lá, que era uma uva com um nome super difícil, hoje eu sei, Gewürztraminer, né? E eu só anotando, eu lembro que eu saí, depois a Daniela veio atrás de mim e falou assim, olha, acho que você não entendeu muita coisa aí, né? Eu falei, Daniela, não entendi, eu tô começando, né? Ela falou, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar como é que escreve Gewürztraminer, né? Eu não sabia nem como escrevia o nome da uva, era super difícil para mim. Só que era uma coisa assim muito interessante, o pessoal conversando, falando sobre as características, a gente ia lançar um vinho, né? Então contando as características, como é que ele era, se ele era mais encorpado, mais leve e tal, porque a gente tinha que criar a etiqueta, tinha que criar o rótulo dele, tinha que refletir o que tinha dentro do vinho. Isso era muito legal. E foi daí, isso me startou, sabe? Isso me deu uma coisa na cabeça, eu falei, puxa, eu gosto mesmo de vinho. E aí eu comecei a estudar, né? Eu entendo que, como eu sempre falo, né, o conhecimento é muito importante, porque eu até então pegava o vinho, cheirava, é bom, não é bom, bebia, tudo bem, tá tudo certo, vale a pena, é legal, é bom fazer isso também, mas eu queria ir mais a fundo, eu queria entender esses aromas, esses sabores, só estudando, não tem jeito. Então eu comecei a fazer um curso na ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. Eu fiz o curso introdutório, que é um curso já muito avançado, um curso bem intenso. Só que eu estava trabalhando numa agência, né? Já não atendia mais a Vinícola Salton, já tinha trocado de emprego e tal, essa coisa toda. E eu lembro que as aulas eram à noite, só que o trabalho nas agências de publicidade, eles muitas vezes se estendem pela noite, a gente tem que ficar lá e tal. E eu me lembro que as aulas eram tipo terça ou quarta-feira, não sei, muitas vezes o meu chefe falava, cara, você tem que escolher, não dá, ou você vai para aula ou você vai ficar aqui com a gente e tal. E eu até pensei, eu falei, putz, será que eu fico e tal? E eu fazia o seguinte, era complicado, porque eu saía do escritório da agência, ia para fazer a aula ia até às 10 da noite, e depois eu voltava para o escritório para poder continuar trabalhando. Era super cansativo o negócio, porque eu tinha que acompanhar o pessoal da criação e tal, mas eu ia lá, explicava para eles, falava, gente, olha, eu tenho uma aula, não posso perder, esse é o único dia na semana e tal, e eu ia para a aula e voltava e tal, o pessoal aceitava, acho que aceitava, não sei, né? Pelo menos diziam que aceitavam o negócio. E então e nesse meio tempo eu falava, bom, estou bebendo vinho, estou aprendendo mais sobre vinho, consigo identificar mais os aromas, os sabores, mas eu tinha um caderninho que eu anotava e tal, e eu resolvi criar um blog. Falei, bom, meu blog vai ser então o meu caderninho de anotações. É fácil, eu estou no computador, eu bebi um vinho, vou lá, boto o nome do vinho, boto as características dele e tal, vou colocando. Isso foi indo, aí fui fazendo 5, 10, 100, 200, hoje meu blog tem milhares de posts, tá? E foi um dos primeiros blogs do Brasil. E aí eu lembro que um dia eu fui numa reunião de blogs, né? Eu fui convidado para uma reunião, tinha um grupo, né? E eu fui. Eu falei, tá bom, eu quero participar, nem sei quantos, não sabia quantos eram, quantos iam estar lá. Conheci o Daniel quando teve uma febre de criação de blogs aí, de vinho. Teve uma reunião desses blogueiros e tudo mais. Aí eu fui até Campinas, que o Daniel mora em Campinas. Na época, eu acho que ele até morava em São Paulo. Mas alguns desses blogs, as pessoas moravam em Campinas e a reunião foi em Campinas. Aí eu conheci o Daniel, a gente sentou numa mesa, acho que na mesma mesa ou na mesma mesa próxima.
E a gente ficou conversando e dali não parou mais. A gente se falava direto, ele começou a vir bastante para São Paulo por causa dos eventos de vinho também, convidavam a gente, aí começamos a pensar em fazer evento, fazer outras coisas, sempre marcávamos degustação com os outros, e foi isso. Quem era não conhecia ninguém, não sabia de nada. Cheguei lá, descobri que tinha mais ou menos 10 blogs de vinho no Brasil, na época, isso 12 anos atrás, né, quando eu comecei, foi 11 anos atrás, né, um ano depois que eu fiz o blog, e chegamos lá e a gente se conheceu, todo mundo, foi super bacana, todo mundo se conheceu. Hoje tem, eu nem sei quantos blogs de vinho tem no Brasil, mas na época tinha 10. 10 assim, nem sei se eram 10, acho que eram uns 8, alguma coisa assim. E desde então eu vim fazendo posts, eu fazia posts, muitos posts, todos os vinhos que eu ia colocando lá, as viagens que eu fiz, tudo isso tá lá até hoje, né? Inclusive eu comecei a fazer os vídeos também. Quando eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube, eu não sei, pode ser que tenha alguém que fizesse antes, mas os meus certamente foram os primeiros vídeos de vinho no YouTube, porque o que eu pensava? Eu falava, puxa, eu tô gostando desse vinho, você escreve, é legal escrever, mas eu queria falar, né? Eu gosto da câmera, né? Então eu falei, eu vou fazer. Eu tinha uma câmera fotográfica que filmava, uma qualidade bem inferior à de hoje, né? Mas era boa para a época. E eu colocava lá na minha casa, eu morava em São Paulo na época, eu colocava na minha casa, eu colocava um monte de livro assim, para dar a altura da câmera, colocava a câmera em cima assim e gravava, sentava lá na mesa e começava a falar do vinho, era muito legal. Eu lembro de um vídeo que eu fiz, o pessoal me perguntou sobre sopa. Mas será que sopa combina com vinho? E eu fui lá, pedi para minha mulher me ajudar a fazer sopa. Foi uma confusão danada para fazer aquele vídeo da sopa e vinho. Até hoje o pessoal brinca e fala e vê esse vídeo da sopa e vinho aí, que eu fiz já, sei lá, acho que 10 anos atrás esse vídeo aí. Então eu fui crescendo, né? Fui fazendo mais posts, fui me aprofundando mais. E aí então chegou uma hora que eu falei, puxa, eu preciso de mais conhecimento. E eu fiz então o meu curso de sommelier. E o curso de sommelier é o seguinte, quem é o sommelier, né? Sommelier é o cara que trabalha com vinho, pode ser numa importadora ou num restaurante, né? Numa loja ou num restaurante. A gente sempre associa muito o sommelier ao cara que serve o vinho, né? Você vai no restaurante, você tem lá o sommelier, o cara que serve e tal. Eu nunca tive vontade, assim, nunca tive uma grande vontade de trabalhar em restaurante, acho demais, acho fantástico o trabalho que os sommeliers fazem, dessa harmonização, de atender bem, eu acho isso muito gostoso, mas particularmente assim, nunca quis trabalhar em restaurante, mas sempre achei legal e eu precisava de mais conhecimento, então fiz meu curso de sommelier, lembro na prova, tinha uma prova de vinho às cegas. Então o avaliador, né, o professor nosso, ele colocava 2 taças de vinho, assim, uma do lado da outra, e falava, iam ter perguntas que a gente não sabia qual era. Então assim, ele poderia dizer, qual desses é o Merlot? Ou qual é o mais antigo? Ou sei lá, qualquer coisa. Você não sabia qual era a pergunta. E ele deu uma lista de acho que uns 5 ou 6 vinhos, ele até foi legal que ele não colocou muito vinho pra gente. 5 ou 6 vinhos que poderiam cair, né? Não quer dizer, eu não sei se iam ser. No dia anterior eu comprei os 6 vinhos, eu estava hospedado no hotel lá, porque não foi aqui onde eu moro, abri todos os vinhos, coloquei, fiquei lá, veio até um cara do restaurante, veio falar comigo, ela falou, tá tudo bem aí? Eu falei, não, tem que estudar pra prova e tal, até o cara ficou lá acompanhando, vendo o negócio e tal. Fiz a prova, a minha pergunta foi qual era o Merlot, e poderia ser que nenhum desses fosse o Merlot, né? Podia ter um Cabernet e um Taná, e ele perguntasse qual é o Merlot, e eu podia dizer nenhum, né? Por sorte, essa foi a minha pergunta, eu tô falando porque eu lembrei, né? Por sorte, tinha um Merlot, estava fácil, porque eu tinha tomado esse Merlot no dia anterior, e acertei, passei na prova, tenho o meu título de sommelier, que eu uso com muito orgulho, né? Com muito carinho. Então, bom, e depois disso, aí eu fiz mais cursos, fiz cursos mais específicos, cursos de países, né? Para entender mais os países, sempre fui me aprofundando bastante nos conhecimentos, e fui degustando bastante, tenho muita degustação, visitei muitas vinícolas também, que eu acho que isso é importante, nem sempre é fácil, porque custa, né, uma viagem não é barato, custa tempo, tudo isso, mas é muito gostoso visitar vinícolas, conhecer, entender por dentro da vinícola, isso é fantástico, né.
Então isso foi crescendo. Depois eu escrevi para revistas, eu escrevi muito tempo para a revista da Avianca. E era muito gostoso escrever para a revista da Avianca, porque eu tinha a pauta livre, eu que fazia a pauta, não tinha nenhuma restrição nem nada, e eu inventava, criava umas pautas diferentes, e era aquela revista de bordo, né, que você encontrava em todos os assentos. Então tinha uma tiragem altíssima, né, as pessoas levavam embora e tal. E eu recebia depois os e-mails, né? Tinha um e-mail lá para você receber, e eu recebia os e-mails do pessoal falando, mandando mensagem, era muito gostoso. A revista acabou, infelizmente, né? A Avianca, né? Enfim, não tem mais essa operação que tinha, e eu parei. Escrevi para várias outras revistas, para a revista Adega, degustei por muito tempo com o pessoal da revista Adega, são as degustações que a gente faz às cegas para dar as pontuações. Fiz com eles, fiz várias matérias para outras revistas, para Sociedade da Mesa, enfim, todas essas revistas que têm expressão aqui com vinho aqui no Brasil, eu escrevi por bastante tempo. É sempre muito gostoso fazer essa parte da escrita também. Mas isso, claro, como eu sempre digo, né, isso requer muito conhecimento. E eu acho que o conhecimento sempre esteve próximo aí, né? Eu entendo que é importante, é gostoso você degustar um vinho e tal, mas com conhecimento você extrai mais. Eu consigo extrair muita coisa desse vinho. Quem não conhece vinho, ele vai comprar errado. Se ele for gastar muito, ele vai gastar muito, às vezes podendo gastar menos. Se ele tiver conhecimento, ele vai saber melhor escolher esse vinho. Ele vai aproveitar menos, né? Ele pode aproveitar, se ele souber que ele tem um vinho mais evoluído, ele pode aproveitar aqueles aromas de um vinho mais evoluído. Se ele souber que ele tem um vinho jovem, ele vai saber aproveitar aqueles aromas que um vinho jovem dá. Ele vai aprender o que tem naquele líquido, né? Antes de você abrir a garrafa, o que vai ter nesse líquido aqui? Que sensação que ele vai me dar? Ele vai me encher a boca de saliva porque ele vai ter acidez? Ele vai deixar minha boca pegando porque ele tem muito tanino? Eu vou ter que comer ele com uma carne, alguma coisa assim? Ou ele vai me dar aromas já de um vinho envelhecido, de flores em decomposição, de terra e tudo mais? Ele vai aproveitar isso. Ou se ele não quiser aproveitar isso, não, ele não vai aproveitar nada, ele vai só tomar. Também vale, né? Toma, mas eu acho que se ele se dispôs a aprender, é legal. E ele vai entrar no mundo novo. Só não tem saída. A importância de todo e qualquer educador, influenciador, sommelier, blogueiro é vital, né? A gente está no mercado brasileiro, que é um mercado que a gente costuma dizer que ainda não é um mercado maduro. E o que a gente mais pode fazer pela categoria é trazer novas pessoas, aproximar as pessoas do mundo do vinho e, de fato, democratizar a informação e, mais que isso, desmistificar esse mundo do vinho, né? Descomplexificar o mundo do vinho, fazer com que o vinho se torne algo mais próximo da vida das pessoas e que todos possam se aventurar por esse mundo, se descobrir, seguir uma jornada de aprendizado. E eu acho que o Daniel faz isso muito bem, né? Ele traz um linguajar mais coloquial, ele traz uma linguagem, ele é aquele amigo, né, que está tentando recomendar, tentando educar, tentando te pegar na mão e falar, putz, vem cá, deixa eu te ajudar a escolher um bom vinho, a tomar um bom vinho, vamos degustar esse vinho aqui junto, vou te contar um pouquinho mais sobre ele. Eu acho que essa proximidade, essa informalidade no trato são fundamentais. O Daniel gosta de deixar o vinho fácil, sabe? E isso é muito importante para trazer, né, para que mais pessoas consumam o vinho, deixar o vinho mais próximo das pessoas, criar esses momentos, estimular isso, seja o presente, seja a degustação, seja o jantar, assim, é um comunicador. Quando a gente fala que o vinho é uma bebida mágica, não é para menos, né? Você vê, tem gente que tem um grande hobby, né? Que é beber vinhos, e viaja, e conhece, vai para outros lugares. E o vinho, às vezes, leva a gente. Só o vinho já é uma grande viagem. Você tem muita história, muito conteúdo dentro de uma taça. Inclusive,
Muitas vezes ele é pauta da conversa ali entre as pessoas. Essa é também uma das grandes magias do vinho, né? E eu sempre digo que todo mundo pode beber vinho. Não existe uma restrição, não tem uma regra que diz, olha, se você não tem X de conhecimento, se você não sabe, você não pode beber vinhos. Todo mundo pode beber vinho. Todo mundo pode ter um grande prazer tomando vinho. O que vai diferenciar, qual é o ponto, aí um ponto importante, que é o que a gente sempre conversa, é que com mais conhecimento, quanto mais você aprender sobre ele, melhor vai ficar o vinho. Mas o mais importante de tudo é você começar, você gostar de beber vinho. Se você gosta, se você tem prazer bebendo vinho, você tem aquela ideia, puxa, eu bebo vinho, mas não consigo sentir ainda os aromas, não consigo sentir os sabores, não tem problema. Isso você vai se desenvolver. Todo mundo consegue. Todas as pessoas conseguem identificar aromas, sabores, todo mundo consegue fazer uma boa harmonização. É só você entender como é que funciona, você entender a técnica. E aí você vai se aprofundando no seu tempo, da forma que você quiser, do jeito que você quiser. Mas sempre, o mais legal é que você vai se aprofundando, mas sempre com uma taça de vinho aberta, né? Então, por isso e por tudo isso, é que a gente diz que a chave de tudo isso realmente é o conhecimento. Após eu fazer esse curso, o que aconteceu? Houve uma mudança radical na qualidade de eu tomar vinho. O vinho nunca mais foi uma coisa monótona. Ele sempre me deu assim, ele aumentou o meu prazer de consumir vinho. Ele ampliou muito as minhas possibilidades, porque essas referências teóricas que o curso traz, de forma bem objetiva, ele acabou dando mais segurança na hora de eu buscar um vinho, por exemplo. Eu deixei de só pegar aquele vinho tinto, eu comecei a entender as outras uvas e o momento de cada uva, né? E então o curso ele te dá esse embasamento assim que diminui muito a possibilidade de você errar. Mas você pode errar, mas você sabe porque errou e retoma o caminho e você está sempre testando, mas com uma certa segurança, né? O curso te dá, sobretudo, ele te dá muita segurança. Como eu disse, eu já tomava vinhos, mas descobri, além dos tintos, eu descobri o prazer dos rosés, da diversidade, da possibilidade dos vinhos brancos, que até então era uma coisa rara, a gente quase não tomava vinho branco. Isso sem falar, isso é o mais espetacular de tudo, né? Sem falar da descoberta dos espumantes. Depois do curso, eu hoje, quando eu vou tomar o meu vinho, ou com amigos, ou sozinha, eu passo a apreciar, sabe? E hoje, assim, eu já sei como é. Daniel fala, espera o retrogosto, você vai pegando as técnicas do curso e vai sabendo, assim, aprimorar para você, né? Você sabe provar um vinho e sabe se ele tem boa acidez, se ele tem uma acidez, um tanino permanente, sabe? Como é que o tanino fica na boca, aquela sensação de adstringência, quer dizer, são técnicas que o curso dá, que você faz e acha fantástico. Porque quando você faz, você descobre aquilo que você estudou. Fala, caramba, realmente é assim, entendeu? E o Daniel, ele tem assim uma maneira, uma didática tão direta que você está ali degustando, está provando e realmente já está sentindo como ele falou. E você pode estar se perguntando, né? Mas como que eu vou conseguir todo esse conhecimento? Olha, o primeiro passo, certamente, é justamente para trazer todo esse conhecimento, para que você possa beber melhor. A gente vai falar sobre os grandes temas do vinho, para que você possa entender de forma prática, inclusive, tá? A gente vai falar, você vai conseguir identificar as principais características dos vinhos e diferenciar um do outro. A gente vai falar sobre as uvas, onde você vai entender o que é um Cabernet, o que é um Merlot, o que é um Syrah, quais as características de um Syrah. Pode ser que você se identifique com elas e você queira beber esse vinho, e é importante que você entenda isso. Das brancas, das tintas, a gente vai diferenciar tudo isso. Depois a gente vai falar também de harmonização. Como a gente sempre diz, né? Um vinho pode ser muito bom, você pode tomar esse vinho aqui e ficar, nossa, que delícia de vinho, bacana, mas você sempre vai ter uma comida junto. E com comida,
se com a comida certa principalmente, tudo fica muito melhor. O vinho fica melhor e a comida fica melhor, mas é importante que você saiba, juntar as duas coisas. E no final, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar um bom vinho. E olha, não é só identificar um bom vinho pelas características de qualidade, não. Você vai conseguir identificar um bom vinho para você. Porque é muito importante isso, porque você tem um gosto e eu tenho outro. Então, nós dois vamos saber que esse vinho tem qualidade, mas pode ser que você que te agrade mais pelo seu gosto, ou pode ser que me agrade mais pelo meu gosto. E isso é muito importante, porque isso te dá liberdade. Isso faz com que você possa escolher o melhor vinho para você. Isso é a mágica do negócio. E tudo isso que a gente vai fazer, você vai ver, sempre com exercícios diferentes, exercícios inéditos, exercícios que você não vê em outros lugares, você não encontra nas escolas tradicionais, a gente pode dizer assim. Você vai ver os equipamentos que a gente vai pedir, você vai entender, mas fique tranquilo, não é nada que você vai ter que sair, comprar, nada disso, tudo coisa que você tem aí já e que a gente vai utilizar, são técnicas que eu criei para que você possa entender melhor e a gente possa conversar melhor e no final, como eu disse, você vai conseguir identificar a qualidade do vinho e identificar um bom vinho para você. Então, eu vou te esperar amanhã. Mapa do vinho. Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina